pessoal, o meu convidado é o jornalista Rodrigo Casarim. Rodrigo é especialista em jornalismo literário pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário. Desde 2015, ele tem no portal UOL a página 5, página em que ele fala sobre literatura. Escrever sobre literatura rendeu a Rodrigo o prêmio IPL Retratos da Leitura em 2019 na categoria Mídia. O universo do livro, aliado à arte da palavra, vai pautar a nossa conversa a partir de agora. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Guilherme. Obrigado pelo convite. Vai ser legal conversar contigo. Muito obrigado, Rodrigo. Rodrigo, como foi estabelecida a sua relação de amor pelos livros? Cara, isso aí começa ali na juventude. Não, antes da juventude, né, na adolescência mesmo, que eu venho de uma família de leitores. Minha mãe era professora de ensino fundamental, ensino básico, e tinha alguma paixão pelos livros. E não só minha mãe sendo professora, mas meu pai também. Meu pai era um representante comercial que chegava no final de semana e do mesmo jeito que ele gostava de futebol, ele gostava de tomar uma caipirinha, ele gostava de pegar um livro e ler. Então, desde muito cedo, eu já tinha assim, a visão do livro, dos gibis, como um meio de entretenimento, acima de tudo. Uma coisa que é legal de se fazer. Você pegar algo para ler, colocar a bunda no sofá, colocar a bunda na cadeira, em qualquer lugar, e ler, porque é divertido. Então, tudo começa daí. E depois, ao longo da vida, a gente vai tentando entender o mundo, eu vou tentando compreender o mundo, muito por meio da leitura e da literatura. Então, foi um hábito que eu adquiri ali na infância e que nunca mais larguei. Você falou em hábito. Lá na sua coluna, página 5, eu li um dos vários textos que estão escritos lá. Eu achei um bem interessante, datado de 17 de abril de 2020. Estávamos assim, no auge da pandemia, todo mundo trancado em casa. E você colocou o título: "Não seria ótimo se as crianças dessem sossego lendo um livro?" E no texto você sugere uma rotina de leitura em casa, sugere uma rotina de leitura para os pais, para que os pais façam com os filhos. Mas a leitura, Rodrigo, é uma rotina, ou é um hábito, ou são duas palavras que estão associadas? Eu acho que estão associadas. A gente tem a imagem, às vezes, de que a gente vai adquirir hábitos sem tentar fomentá-los. Eu não acredito muito nisso. Na verdade, assim, se a gente não prestar atenção em algumas coisas, a gente acaba só sendo levado pelo automatismo e passa o dia inteiro com o celular na mão, atualizando ali a página do Instagram, do Twitter, para ver se teve novas curtidas ou não. Então, se a gente não rompe um pouco com isso e não passa a trabalhar ativamente para a gente desenvolver hábitos que a gente acha importante, a gente nunca vai ter esses hábitos incorporados à nossa vida. Um exemplo que não tem nada a ver com a leitura, mas que me é caro também, é a corrida. Hoje eu corro meia maratona. E, cara, correr meia maratona, correr qualquer coisa é um tormento. Se você não se disciplina, se você não começa a treinar de verdade, se você não reserva um espaço na agenda para fazer os primeiros treinos, para fazer o processo inicial de você começar a se adaptar àquilo, você nunca vai correr na vida. E eu achava que era importante para mim. Era importante eu correr porque eu precisava perder peso, porque eu tinha que ter uma rotina de atividade física, mas se eu não tenho ali uma iniciativa de realmente colocar aquilo na minha rotina, nunca que por acaso vai cair na minha agenda olha, agora você tem que correr. Não é atravessando a rua correndo que você vai adquirir o hábito de correr. E eu acho que a leitura tem muito disso também. Se você não se preocupa em criar um espaço na sua agenda e criar uma mentalidade para em algum momento do dia você se dedicar ao livro, talvez seja muito mais difícil de você se tornar um leitor ou ser um leitor do que se você se preocupar dessa forma, se você se dedicar dessa forma. E essa coluna eu escrevi muito pensando em amigos meus que começaram a ter filhos. Eu estou com 35 anos e agora estou numa fase que praticamente todos os meus grandes amigos têm filhos.
E alguns deles já vieram me falar, poxa, Rodrigo, como é que eu faço para o meu filho ser leitor, tal? A professora fala que ele tem que ler em casa, e eu acho importante ele ler, né, os pais falam. E aí eu pergunto, mas você lê em casa? Não. Você lê? Não. Se você acha importante, por que, que você mesmo não faz primeiro para você, e a partir do seu exemplo, a criança vai começar a ler também. Da mesma forma que eu comecei a ler lá em casa, porque meu pai e minha mãe liam, e não liam só para me dar o exemplo, mas liam porque eles gostavam. Então, há algo cultural aí também. A gente passa a ler quando as pessoas do nosso entorno estão lendo. Se as pessoas do nosso entorno só estão mexendo no celular, provavelmente a gente só vai ficar mexendo no celular também. Ô, Rodrigo, você é um frequentador de bibliotecas? Você tem esse hábito, já que estamos conversando sobre hábitos e rotinas, você tem o hábito de frequentar a biblioteca atualmente? Frequento bem menos do que eu gostaria, até porque eu recebo muita coisa em casa, me dedico muito às coisas que eu tenho em casa já, tenho interesses muito específicos. Eu acho que faria, inclusive, bem para mim se eu frequentasse um pouco mais bibliotecas, livrarias. Onde eu moro não tem tantas opções assim. Eu moro na zona norte de São Paulo e aqui é bem carente de opções, apesar de eu morar perto da biblioteca do Parque da Juventude. Mas sou um frequentador bem menos assíduo do que muita gente poderia supor. A sua página 5, lá no portal UOL, você acredita que ela possa ajudar na formação de leitores? É muito difícil estabelecer em que momento que você forma um leitor de maneira direta, né? Mas eu acho que ela pode ajudar dentro de um ecossistema que ajuda a formar leitores. Eu acho improvável que alguém vá ler a coluna e do dia para a noite vá se tornar leitor. Mas eu acho que a leitura da coluna pode estar numa série de estímulos que vai fazer com que aquela pessoa se torne leitora, com que aquela pessoa encontre um livro que vá agradá-la, encontre um autor que vá dialogar com ela, encontre até, de repente, uma função na literatura de ajudar a compreender o mundo também, já que tanta gente só busca por alguma coisa na hora que vê algo prático em troca. Talvez ali a gente dê uma ajuda também. E a rede social, ela pode ser uma aliada da literatura? Pode ser uma aliada, pode ser uma inimiga. Rede social é ferramenta. Ferramenta é de como cada um utiliza, né? E o jornalismo literário tem conseguido dialogar com o público? Eu acho que cada vez mais, inclusive, pelas redes sociais. Qual que é a qualidade desse diálogo vai depender de cada interlocutor que você pegar dentro do universo da rede social. Então, assim, é difícil você falar em rede social. Eu prefiro muito mais falar de criadores de conteúdos específicos dentro de cada plataforma de rede social. Porque rede social é um guarda-chuva que abrange muita coisa, desde coisas magníficas até grandes porcarias, né? Mas eu vejo pessoas fazendo um trabalho muito sólido e angariando público muito legal para literatura, criando comunidades muito interessantes de trocas de experiências com livros. E você se considera, Rodrigo, um influenciador da literatura? Eu não gosto muito desse termo, mas acabam me jogando nesse espaço hoje em dia. Jamais colocaria na minha mini bio que eu sou influenciador ou influencer. Ou jamais colocaria até a hora que coloca também, mas jamais é muito tempo. Mas, assim, a partir do momento que eu escrevo sobre livros, que eu reflito sobre livros e que pessoas me leem, de alguma forma eu influencio essas pessoas. Mas gostaria muito mais de desempenhar um papel de alguém que dialoga sobre os assuntos que eu trago do que uma simples influência, como se a influência fosse uma linha reta, né? Tipo, sai daqui e influencia aí. Não, prefiro uma coisa de troca, uma coisa de sai daqui e você que reflita aí e você que chegue no seu próprio caminho. Não precisa me tomar como um arauto, qualquer coisa do tipo, alguém a ser seguido de forma acrítica. Eu acho que esse é o grande ponto. Eu não gosto de pessoas que sigam ninguém de forma acrítica. É legal você ter um monte de referências por perto para cada um chegar no seu próprio parecer sobre qualquer assunto, né? Inclusive a literatura. Você falou a palavra crítica.
E você faz crítica, você faz resenha de determinado livro e, de certa maneira, o seu texto, aí eu vou abrir aspas porque é uma fala do professor Felipe Pena no livro Jornalismo Literário. Ele escreveu: produz um discurso artístico na medida em que se articula conceitos e sensibilidades. Esse é o grande charme da crítica, Rodrigo: emitir a opinião e provocar no leitor o sentimento de concordar ou não com a sua análise? Eu acho que esse pode ser um dos charmes da crítica, mas não acho que seja o único charme da crítica. A crítica também ela pode se preocupar em constatar e apontar tendências que estão além daquele livro em si, mas com os quais ou as quais aquele livro dialoga. Pode buscar uma compreensão do movimento artístico, independente de você gostar ou não, mas você interpretar o que está acontecendo. Eu acho que assim, existem níveis diferentes de crítica. O que eu faço tem camadas de crítica, mas alguém que faça uma crítica literária acadêmica, vamos pegar um grande exemplo, o Antônio Cândido da Vida, se fosse vivo, você colocar as resenhas que eu faço, que tem camadas de crítica, mas colocar os estudos críticos que ele fazia dentro da universidade, ou em paralelo à universidade, ou o Christian Schwartz, os estudos críticos que ele faz, que o cara passa, sei lá, 5, 6 anos estudando um livro para render, a partir daquilo sai um outro livro. Então, assim, é uma crítica muito mais aprofundada. Então, acho que assim, a crítica ela tem diferentes níveis, atinge diferentes propostas, em cada momento pode ter uma função, e aí vai muito também daquele que está lendo a crítica dar a finalidade que deseja para ela, né? Tem gente que vai atrás da crítica para realmente entender pontos da obra, iluminar pontos da obra que de repente não tenham ficado claro na própria leitura, ou que tenham ficado claros na própria leitura, mas às vezes procura confrontar com a leitura de mais alguém. E eu acho que é um caminho muito legal. Tem gente que vai para a crítica só procurando por um aval, do tipo, compra ou não esse livro, leia ou não esse livro. Então já é uma coisa que eu acho mais estranha, mas existe também. Então, essa definição do professor Felipe Pena, que é um cara que eu conheço, eu admiro, eu acho que ela é válida, mas não é única. E como é a sua relação com o público leitor quando você faz uma resenha, uma crítica de determinada obra? Eu sou um cara muito tranquilo com relação ao que vem, porque eu já tomei muita porrada. Eu sou de um tempo em que os comentários da caixa do UOL eram abertos, então todo tipo de chorume possível chegava ali, e isso aí me calejou bastante. E eu fui aprendendo então a filtrar muito bem o que eram críticas válidas, o que era mero ataque banal para eu ignorar, e o que eram coisas legais que vale a pena dialogar. Então, hoje, cada vez mais, quem está por perto são pessoas que trocam ideias sobre o trabalho, e mesmo que eu tenha uma crítica respeitosa, chega para conversar mesmo. Tenho muitos interlocutores, né, nas redes sociais, mais do que apenas seguidores. Isso eu acho muito legal. Até porque eu não fico batendo boca com ninguém, né? Se alguém quiser chegar lá e me xingar, eu vou no máximo bloquear, não vou ficar perdendo tempo com essa pessoa. E o que você tem lido atualmente, Rodrigo? Essa é uma pergunta sempre difícil, porque isso aqui foi um livro que eu acabei de resenhar. Esse aqui é um livro que eu estou escrevendo uma coluna para segunda-feira. Essas daqui são algumas leituras em andamento. Tem umas outras leituras em andamento espalhadas pela casa. Mas, eu estou lendo os contos de Sacrifícios Humanos, da Maria Fernanda Ampuero, que é uma autora do Equador que eu gosto bastante. Tem o Rinha de Galo dela, que é um livro ótimo de contos também. Estava lendo o É Possível Dissociar a Obra do Autor, que é já uma coisa mais de crítica literária mesmo, de estudo da Gisele Sapiro. Um outro livro sobre escritores da Europa que viveram na América. A Travessia, do Cormac McCarthy, eu estava lendo recentemente também, parei no meio, porque sempre uma leitura aqui vai atropelando a outra. Estou por perto com
Tenho por perto uma HQ de A Firma Pereira, que é uma adaptação para os quadrinhos de uma baita obra do Antônio Tabucchi, o italiano. As leituras aqui, elas sempre vão se acavalando, se amontoando, se atropelando. Quem trabalha com isso não tem como ficar muito só num livro, e um livro de cada vez, cada um no seu tempo, né? Faz parte do ofício mesmo, tá com o olho em vários lugares ao mesmo tempo. E você é daquele leitor que sublinha, que risca, que faz a anotação no livro? Sou, tem que ser. Sublinho, risco, grifo, xingo. Inclusive, às vezes eu empresto o livro para minha mãe, que ela fala, nossa, filho, mas eu tava lendo tal parte, eu tava achando tão bonita. Aí você foi lá e grifou e falou, nossa, mas que bosta. Não xinga o livro, filho. Não, mãe, mas isso aí é trabalho, tem que ter a ênfase para depois, na hora que eu vou escrever, aí eu deixo bonitinho no texto, né? Não vou deixar dessa forma, mas eu dialogo com o livro e eu incentivo muito que as pessoas façam isso também. Que é aí que um livro deixa de ser um mero produto industrial para se tornar algo individual de cada um, particular de cada um. Na hora que cada um deixa suas marcas no livro, suas impressões no livro, dialoga com o livro, né? E eu acho que isso aí também ajuda muito a crescer a leitura daquele livro. Você passa a prestar atenção em muito mais coisas do que uma mera leitura passiva. Então, tem o lápis à mão, lápis, caneta, spray, sei lá, cada um, carvão, cada um faz o que quiser com um livro seu. Só com o livro seu, ele não vai fazer isso com um livro de biblioteca. Ô Rodrigo, quando uma obra da literatura é adaptada para o audiovisual, seja na televisão ou no cinema, você acredita que impulsiona no público a vontade de ler a obra original? Olha, a gente tem casos que mostram que uma obra adaptada para o cinema catapulta as vendas dessa obra, né? Uma coisa vai puxando a outra. Então, eu acho que assim, da obra específica, sim. Eu acho que quando a obra vai para o cinema, mais gente pode olhá-la na literatura. Daí, se isso aí vai ser uma plataforma para formar de verdade leitores, e leitores de uma maneira ampla, eu já tenho desconfiança. Já não acredito tanto assim. Mas uma coisa que eu acho muito importante afirmar é que a gente ouve muito aquele discurso, né, de segunda-feira agora, por acaso, eu escrevi sobre A Travessia, também do Cormac McCarthy, que é um livro que já foi adaptado para o cinema. E vieram pessoas me falar lá no texto que esse livro já foi para o cinema. Foi uma informação que eu sabia, mas eu não coloquei na coluna por opção. E é importante ter muito claro, todo mundo, que são duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é a literatura, outra coisa é o cinema. São artes diferentes, são histórias contadas com recursos diferentes, a narrativa vai ter um ritmo diferente. Então, jamais que um filme vai substituir um livro, ou um livro vai substituir um filme. Ô Rodrigo, ao criar a assinatura do newsletter, do Página 5, qual é o seu objetivo com o seu público? Ter um diálogo um pouco mais próximo e mais descompromissado, mas não na parte de ser menos rigoroso, mas poder compartilhar impressões, às vezes, sondar com o público impressões que eu estou tendo, e que de repente esse compartilhar com o público podem ajudar a fundamentar um pouco melhor certas ideias. O espaço ali da newsletter eu acho que tende a ser um pouco mais de cumplicidade junto com o leitor, uma cumplicidade maior do que você escrever para um grande portal, e uma cumplicidade que eu até poderia ter em plataformas como o Instagram, mas que não me apetece ficar criando para esses lugares. Tanto Instagram quanto Twitter, eu gosto muito de conversar por esses lugares, mas eu vejo muito mais como meios de divulgação do trabalho do que como plataformas para eu me dedicar a elas criando conteúdo. Então, eu acho que a newsletter tem isso, vai ter essa cumplicidade com quem eu estou dialogando, que pode ser bem bacana. Até por isso que é ali que eu pretendo dar um pouco mais de dicas, tal, umas coisas mais leves, umas coisas que às vezes a gente pode até falar na mesa do bar, de uma maneira descompromissada, um pouco superficial, mas não pode ser um texto crítico sobre aquilo, porque realmente não é um texto crítico, às vezes é uma notinha só que rende, e tudo bem.
Rodrigo, prêmios literários, quando eles são divulgados, quando os resultados são divulgados, eles ajudam a aquecer o mercado editorial? Como você vê o mercado editorial para este ano de 2023? Eu acho que podem ajudar, ajudam em alguma medida, não ajudam em todos os casos, e não é função do prêmio fazer isso. Um prêmio literário, a função do prêmio literário é reconhecer a qualidade artística de uma obra. A partir do momento que a qualidade artística dessa obra está reconhecida, cabe ao próprio mercado utilizar ferramentas para usar esse reconhecimento e transformar esse reconhecimento em vendas, né? Não é o papel do prêmio vender livro. O papel do prêmio é reconhecer talento, reconhecer o mérito dos autores. Mas a gente tem casos muito claros de que livros premiados venderam pra caramba. Eu acho que o mais recente fenômeno que a gente teve na literatura, uma coisa completamente surpreendente, foi o Torturado, do Itamar Vieira Júnior, que já vinha vendendo razoavelmente bem, mas tem um boom enorme depois que ele ganhou o Jabuti, depois que ele ganhou o Oceanos. Então, assim, prêmios literários não são de forma alguma inimigos do mercado, prêmios literários podem ser aliados do mercado, e cabe ao mercado usar bem o selinho, todo o reconhecimento que um prêmio literário pode trazer para determinado livro. Prêmio literário não faz milagre por si só, não é função final do prêmio literário vender livro. O livro físico, você acredita que ele resiste com o passar dos anos, ou o e-book pode vir a dominar o mercado? Dominar o mercado pode vir, pode não vir. Dominar o mercado é o quê? Sei lá, seria ser 51% da fatia do mercado? Pode ser, mas livro físico vai seguir existindo. Não sei se para sempre, como eu já falei há pouco, para sempre é muito tempo, para sempre nada vai seguir existindo. Mas o livro físico, como diria Humberto Eco, não contem com o fim do livro, não vai morrer tão cedo. Inclusive, no livro excelente da Irene Vallejo, uma ensaísta espanhola, chamou O Infinito num Junco, que é sobre a origem do livro na antiguidade. E ela escreve um pouco sobre isso, e ela fala que é muito mais fácil novas tecnologias sumirem do que tecnologias que já estão estabelecidas há tanto tempo quanto o livro físico. Então, talvez vai chegar um momento que a gente não vai ter mais celular na mão, mas vai ter o livro físico ainda. Jornalismo e literatura se confundem, se complementam, é preciso juntá-los? Como você vê essa relação? Se confundem, se complementam, podem ser juntados, às vezes quando é juntado sai uma porcaria enorme, e outras coisas saem coisas magníficas. A literatura, ela ganha um espaço muito grande ali no século XIX, nas páginas dos jornais, as páginas dos jornais passam a vender pra caramba por causa da literatura. Em determinadas tradições do jornalismo, fica muito difícil distinguir o que é jornalismo factual e o que é literatura feita pelos jornalistas. São duas frentes, dois ofícios que caminham juntos há muito tempo. E eles vão se trombando, se abraçando, se acarinhando, se batendo. E assim vai. Eu acho que quer salutar, é problemático, é tudo ao mesmo tempo. E é bom que seja assim. E é importante que a gente tenha consciência que seja assim para poder pensar a respeito disso. Rodrigo, eu quero muito agradecer a sua presença aqui no canal, a sua generosidade e disponibilidade por parar seus compromissos e falar comigo por esses minutos. Muito obrigado. Imagina, Guilherme, eu que agradeço, foi um papo bem legal, espero que os espectadores curtam também. Muito obrigado. E ao público que sempre me acompanha aqui no YouTube, aquele agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Essa temporada de entrevistas se encerra aqui e, se Deus quiser, quem sabe, nós vamos nos encontrar em uma próxima. Um abraço e até lá!